Olá pessoal, nós vamos iniciar mais uma aula, a 26ª aula, no nosso curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Então vamos lá. Nessa 26ª aula, a gente vai continuar falando sobre as válvulas de instalação de uma forma geral que eram utilizadas nos nossos veículos, no sistema de freio dos nossos veículos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a válvula de antecipação de pressão. Ela normalmente é posicionada no circuito hidráulico do freio dianteiro, em carros equipados com disco tambor. Tá? A função é evitar que os freios a disco sejam já aplicados antes mesmo das lonas entrarem em contato com o tambor de freio, porque a gente sabe que as sapatas do freio tambor têm que vencer a força das molas de retorno do conjunto freio-tambor. E a pastilha de freio ela está numa folga que varia entre 0,3, 0,5 e 0,7 milímetros, essa folga da pastilha com o disco de freio. E a folga de uma lona de freio ela fica em torno de 0,7, 1 milímetro, às vezes um pouquinho menos. Mas como a gente tem toda a pressão que vai lá para trás, sai do cilindro mestre e vai para alimentar os cilindros de roda do freio traseiro, a gente tem toda a parte da mola, a rigidez das molas de retorno das sapatas, né? O cilindro de roda tem que vencer para expandir a sapata de freio contra o tambor de freio, o cilindro de roda do freio traseiro tem que vencer essa pressão dessa mola de retorno. Então, via de regra, eles colocam uma pequena antecipação de pressão que vai para o eixo traseiro. Você pisa no pedal de freio, então a pressão que sai do cilindro mestre, ela vai um pouquinho antes, um ΔP que é chamado, um pouquinho antes ela vai para o eixo traseiro, para justamente você ter depois, porque o freio dianteiro entra imediatamente em contato com a pastilha e o disco, então para você ter um balanceamento de frenagem adequada e você ter a ajuda do freio traseiro também nessa frenagem, eles fazem essa pequena antecipação. Isso não acontece no freio a disco, cuja atuação é quase que imediata. A válvula permite que uma pequena antecipação hidráulica de mais ou menos meio bar aconteça no eixo traseiro. Tá? É esse ΔPzinho aqui. Então, por exemplo, se 1 bar é injetado para o sistema, no eixo traseiro vai 1,5 bar e no eixo dianteiro vai 1 bar. Ou seja, vai meio bar a mais para que o freio traseiro comece a entrar em ação para vencer o esforço da rigidez da mola de retorno das sapatas. Outra válvula muito comum que até hoje é utilizada é a Load Sense Valve, ou válvula sensível à carga. Ela vira de regra simultaneamente, ela é fixada simultaneamente ao eixo traseiro e ao chassi do veículo. Ou seja, uma parte dela é fixada no eixo traseiro e a outra parte é fixada no chassi. Então, com a variação da altura do chassi em relação ao eixo traseiro, provocada pelo aumento da carga, a válvula permite uma maior passagem de pressão para o cilindro de roda, proporcionando maior participação do freio traseiro. Essa válvula é muito utilizada em picapes, em alguns SUVs, que tem um porta-mala grande e justamente é desenvolvido para carga, né, para levar carga, passageiros. Então, ela é utilizada nesse sentido. E também em veículos comerciais é utilizada a válvula sensível à carga, tá? Comerciais leves e tudo mais. Então, está aqui o funcionamento dela, ou seja, você tem o estabilizador do eixo traseiro aqui, e você tem a válvula montada no eixo traseiro e voltada no chassi, o corpo dela é montada no chassi. Então, o que acaba acontecendo?
quando você carrega a caçamba do tua picape ou porta-mala do teu SUV, você tem uma menor altura entre o chassi e o eixo traseiro. E aí a válvula entende que você está sobrecarregando o eixo traseiro e aí ela abre maior pressão para os cilindros de roda para você ter uma maior efetividade de frenagem no eixo traseiro em função da carga. Por isso que ela chama sensível à carga, tá? Esse aqui é bem um esquema de desenho dela, como é que ela funciona, ok? E agora a gente vai ver como é que funciona a instalação pneumática. Nós vimos lá no começo do nosso curso como é que funciona um freio pneumático do tipo S-Cam, um simplex pneumático do tipo S, né? Ou um came em forma de S. E a gente vai ver os principais componentes que vão numa instalação pneumática, isso compreendendo um veículo comercial, um caminhão, um cavalo trator, um ônibus com freios a disco pneumáticos ou freios a tambor pneumáticos. Então eles funcionam da seguinte forma. Nós temos aqui basicamente uma instalação vista de cima. Aqui a gente tem o cilindro de serviço. Aqui a gente tem a válvula pedal, a válvula de distribuição. Essa daqui é aquele pushback, ou a válvula do controle do parking brake. A válvula do parking brake está aqui, essa é a válvula de acionamento do parking brake. Aqui você tem então os reservatórios, tá? Você tem então as alavancas, o cilindro de freio de serviço, o cilindro de freio de estacionamento, a válvula relé de serviço e a válvula quick release, que é uma válvula que vai desenergizar quando você tira o pé, que abre, porque funciona da seguinte forma: essa válvula pedal abre o ar que é guarnecido nos reservatórios pelo sistema de compressão, né? Pelo compressor. Então é assim, ó, aqui a gente tem o compressor. Esse compressor é linkado ao motor, é um compressor monocilíndrico, via de regra, e esse compressor serve para alimentar os reservatórios de ar, que via de regra tem 3, dependendo do veículo. No cavalo trator tem o reservatório do eixo dianteiro, o reservatório dos eixos traseiros, às vezes são um veículo na configuração 6x2, 6x4, hoje em dia a gente tem até 8x8, então você tem esses reservatórios que alimentam cada eixo, o eixo dianteiro, o eixo traseiro, e tem reservatórios que alimentam o trailer, ou seja, quando é um cavalo trator, você tem que ter um reservatório à parte. Nesse caso do cavalo aqui, desse cavalo, que é um 4x2 provavelmente, né? Que a gente está vendo aqui, a roda dianteira e as rodas traseiras. Esse terceiro reservatório, ele é exclusivo do freio de estacionamento. É um reservatório que faz com que você tenha pressão neste cilindro aqui, essa pressão que vai fazer com que uma mola fique comprimida, e quando essa pressão é liberada pela quick release, a mola distende e trava as sapatas contra o tambor de freio, que esse é o princípio de funcionamento do tal do spring brake ou freio de mola. Então, quando, por exemplo, você está num ponto de ônibus, no ponto final de um ônibus, ou às vezes um caminhão, você vê o caminhão parado no semáforo e de repente você escuta aquele pss, ou seja, ele acionou a válvula de controle do parque, do freio de estacionamento. Essa válvula, quando acionada, libera esse ar que está sob pressão aqui, pressionando essa mola. E quando o ar sai, a mola se distende, e como ela tem aqui a haste que está linkada a essa alavanca, essa haste se distende, a alavanca faz com que o eixo S vire
como a gente viu lá no freio pneumático, e as sapatas entram em contato com o freio a tambor. Então tem que ter um reservatório próprio. Aqui tem um secador e um filtro, porque a gente sabe que ar sob pressão, ele forma água, né? Então tem um secador, ou seja, existe um secador e um filtro que tiram a água aqui desse reservatório. Esse daqui é uma válvula aqui que solta essa água acumulada no reservatório, porque em caminhões antigos, o que acabava acontecendo é que não tinham essas válvulas para limpar todo esse processo do ar gerando água nos reservatórios, e quando o cara ia ver, ele tinha metade do reservatório com ar e metade com água, ou seja, ele tinha perdido totalmente a parte de pressão, né, nos reservatórios, ok? Então, como eu falei, tem 3 reservatórios, um para cada eixo e um exclusivo para o freio de estacionamento. Aí tem a válvula pedal dentro do veículo, né? E o interessante é que, como o ar não é um fluido compressível, ele é um fluido compressível, o sistema hidráulico, quando você pisa no freio, você sente uma certa força, ao contrário, né? Porque o sistema ele é fechado, então você comprime aquele fluido de freio todo. Quando ele chega e distende os cilindros do caliper e o cilindro de roda do freio traseiro e faz com que as sapatas e a pastilha de freio entrem em contato com os discos, ali você começa a receber uma resistência do pedal, o pedal não vai mais para frente, E no freio pneumático não é assim, você não sente essa resistência porque o fluido é compressível. Ou seja, é um sistema aberto. Você pisa nessa válvula pedal, ela abre a válvula dos reservatórios que mandam pressão para os cilindros. Então é bastante interessante. Tem que saber utilizar esse recurso do pedal para um carro de freios pneumáticos. Aí você tem o cilindro de serviço, são 4, né? Um para cada roda. E aqui tem o cilindro de serviço e estacionamento, que é essa parte que a gente vai ver em detalhe. Válvula de descarga rápida para, como eu falei, quando você tira o pedal de freio, você para de pisar no pedal de freio, todo o ar desse sistema todo que os reservatórios mandaram para cada cilindro, ele é descarregado rapidamente, e essa descarga rápida ela é utilizada, via de regra, no eixo traseiro dos ônibus, porque você tem que fazer com que as sapatas de freio, elas, quando você aplica o freio para parar num ponto de ônibus, por exemplo, a sapata de freio ela tem que imediatamente, quando você desaplica a válvula pedal, ela tem que não entrar em contato mais com o tambor de freio, ou seja, ela tem que voltar naquela folga lona tambor, porque senão, se você não consegue fazer essa descarga rápida, você fica ainda com o freio energizado, e era muito comum os ônibus saírem com o eixo traseiro, com o freio traseiro ainda preso, ou seja, com a sapata ainda acionada. Isso daí fazia o seguinte, comia tambor de freio, comia lona de freio, chegava a pegar até a sapata de freio, tá? O negócio todo ia pro brejo, em outras palavras. Aí nós temos as válvulas relés, válvula relé para o freio de serviço, ok? Que é uma válvula de distribuição aqui. Tem o push-pull que eu falei, que você tá, isso é dentro da cabine. Tem o sistema de EC13, o sistema europeu, usa uma alavanca no freio de estacionamento, que segundo eles consegue modular mais. Com o uso da alavanca você consegue modular mais a aplicação, ou melhor, a tirada desse ar do cilindro do freio de estacionamento. E o push-pull não, é aquela válvula amarela que você ou aperta ou você puxa, né? Push-pull.
e ela faz a liberação rápida do ar que está comprimido essa mola no freio, no cilindro de estacionamento. Bom, isso aqui é uma vista de um compressor de ar, que ele é movido pelas correias do motor, né? Via de regra tem um cilindro só. Aqui em detalhes a válvula, o push pull park, tá vendo? De estacionamento, a válvula relé, a válvula de proteção de pressão, a válvula de alívio rápido e a válvula pedal do freio. Então, como é que está o cilindro? A gente vê como funciona o freio S-câmbio, cilindro de serviço. Aqui você tem a câmara, cilindro de serviço, você tem a entrada de ar e você tem o diafragma. Esse diafragma está linkado a uma haste, essa haste está linkada à alavanca de ajuste. Nesse caso, algumas manuais e já muitas utilizadas as alavancas de ajuste automático. Aqui tem o entalhado do eixo CAM, que vai fazer com que o eixo dentro do freio ele se movimente, aquele eixo S, estendendo as sapatas de freio contra o tambor. Então tem aqui o mola de retorno do diafragma, que ajuda ele a voltar à posição normal. Os parafusos de montagem, né? Tá? Isso é um cilindro de repouso. E aqui, quando tem a entrada do ar que vem lá do compressor, você tem a distensão do diafragma. Essa distensão do diafragma, como eu falei, ele tem essa haste toda e essa base fixada ao diafragma. Ela, então, aciona a alavanca de ajuste e a alavanca faz com que o eixo S se movimente e faça a sapata atingir o tambor de freio, né? Tá? Em outras palavras. Tá aqui ele em vista, tá aqui o diafragma, né? A câmara do cilindro de serviço. E aqui a gente sempre fala isso, lembra que isso é importante porque na realidade isso daqui é a curva de um diafragma. Então aqui é uma câmara, um cilindro de serviço de 30 polegadas quadrada e que foi feito um teste contra um cilindro de serviço de 30 polegadas quadradas também, com long stroke, com um desenvolvimento um pouco maior, e a gente vê que essa curva de diafragma, depois de certa deflexão dela, ela não começa a mais gerar força. Então, a curva de diafragma, o diafragma que é utilizado no cilindro de roda, eles têm todo uma curva bastante controlada para você ter a maior distensão possível daquela haste e que ela tenha então uma ação bastante efetiva sobre a alavanca de ajuste. Então esse stroke é o desenvolvimento, né? Em polegadas, a gente vê então as duas curvas, a preta e a vermelha. Ela gera uma força um pouco maior, né? Ela vai até cerca de 2.800 libras. E a outra, na realidade, começa a decair. Depois de um certo nível de stroke, de deformação do diafragma, ele começa a não mais gerar força, né? Aqui é o ponto máximo que ele geraria, 3.000 libras. Tudo depois desse stroke, quando ele chega a 2,5 polegadas de stroke, ele já está gerando uma força de 2.300 contra 3.000, tá? Então você vê que isso é importante para o funcionamento do freio S-câmbio tambor, tá? Aqui tá os componentes do cilindro de estacionamento ou spring brake.
Então, como eu falei, essa mola aqui está sob a ação de pressão. Quando a pressão é aliviada pela válvula de alívio rápido, que tira rapidamente essa pressão dessa parte do cilindro de estacionamento, a mola então distende e faz com que exatamente todo esse processo aqui aconteça, tá? De empurrar essa haste e acionar a alavanca de ajuste. Aqui está a transmissão de força do cilindro para a alavanca de freio. Esse é o eixo S, tem vários diâmetros, diâmetros da involuta, tá? Cada fabricante tem um conceito dessa involuta, desse eixo S, para maior expansão dessa parte de freio no freio. Esta aqui é uma alavanca de ajuste automático, tá? Então aqui o eixo S, através desse entalhe, ele é colocado aqui, e aqui vai dentro do freio, onde tem aqui o apoio dos roletes das sapatas, tá? Essas alavancas de ajuste automático, a princípio elas davam muito problema, depois eles resolveram todo esse problema. Existem alguns materiais termosensíveis aqui, porque isso aquecia demais e isso trabalha muito em função do aquecimento dos tambores. Quando o tambor de freio aquece demais, ele se expande termicamente e faz com que a alavanca corrigisse a folga lona tambor. Mas ela depois não conseguia fazer essa correção e a lona de freio ficava em drag no tambor de freio e aquecia demais e gastava demais. Hoje em dia eles resolveram isso daí e está funcionando muito bem, adequadamente. Está aqui o trabalho do freio, eu já mostrei esse gráfico, mas então o que eu estou falando é isso. Do cilindro de ar, de serviço, tem lá o diafragma, tem essa haste que empurra essa alavanca ela distende esse eixo S e faz com que esse rolete deslize nessa involuta da sapata no sentido de giro do motor, do tambor. Se esse sentido de giro é aqui, anti-horário, a gente tem que, depois do eixo S, a primeira sapata é a primária e a segunda a secundária. Então, essa sapata primária aqui, ela distende contra o tambor e essa daqui distende contra a secundária, distende contra o tambor. E o papel deste elemento de slack adjuster, da alavanca de ajuste, é manter esta lona aqui, esta folga entre lona e tambor adequadamente, seja em qualquer fator de temperatura, principalmente quando você tem expansão térmica do tambor de freio. O tambor de freio tem essa ranhura toda, justamente para evitar toda essa parte térmica de expansão, mas mesmo assim, com os calores gerados e as forças, a gente viu que são forças de 4 toneladas de aplicação da força de acionamento aqui por todo esse sistema, ele deforma mesmo, tá? Esse aqui é um freio montado, uma foto que foi tirada e na realidade ele está bastante sujo, né? Então você vê aqui as sapatas, a folga lona tambor aqui que é controlada por essa alavanca, o cilindro de freio de serviço, a haste e tudo mais, né? Tá? Bom, pessoal, eu fico aqui. Na semana que vem a gente vê mais outros módulos do curso. Eu espero sinceramente que eu esteja colaborando para aumentar o conhecimento de vocês nessa área. Compartilhe com seus amigos e façam com que eles se inscrevam nesse curso, que vai ser muito bom para o futuro, principalmente para aqueles que procurem fazer a engenharia de chassi e vão fazer engenharia de aplicação, ou mesmo projetos, e um dia vão esbarrar num sistema de freio, principalmente o pessoal que adora a parte de automobilística, né? Tá bom?
Fique com Deus, obrigado e que Deus proteja a todos.